Pronto, voltamos. Voltamos porque estava com problema para entrar. Gente, bom, bem-vindos. Essa live aqui é para falar sobre Green Card para advogados, tá? Então, sejam bem-vindos aí a todos os advogados. Agora sim, agora ele vai. Sejam bem-vindos a todos os doutores. Eu chamei o nosso amigo Cohen, tá? Para participar. Aí, agora sim. E aí, Cohen? Boa Tudo bem, noite. Tudo bom? Vitor? Um prazer estar aqui com vocês aqui e no seu canal aqui, junto com as pessoas que te seguem. Bacana. Vamos lá, gente. Esse é o Cohen. Cohen é um advogado, né? Advogado aprovado através do. EB2NIW. Gente, por que eu chamei o Cohen? Eu acabei de fazer uma live, tá até falando aqui com o pessoal, né, Cohen? Acabei de fazer uma live sobre dentista Sim, e a gente fez eu fiz uma matéria com o pessoal do Direito News, né? E entrou perfeito. muito advogado hoje. E o pessoal, Uhum. Vitor, como funciona e como é que é? E tal, tal, tal. Eu falei, cara, peraí, vamos fazer essa live aqui, surpresa aqui pro pessoal. E Ora, nada melhor do que um advogado aprovado através da B2NW. Cunha, eu queria primeiramente pedir para você se apresentar, da onde você veio, quanto tempo você mora nos Estados Unidos. Vamos lá. obrigado, obrigado, Vitor. Boa noite ao pessoal que está acompanhando aí. Estou vendo que está chegando aí algumas pessoas que eu conheço aí, o Alan Saavedra, que é o meu corretor de imóveis aqui de Miami. Ah, Tudo bem, Alan? Boa noite para você aí, todo mundo que está chegando aí, que está acompanhando a live. Bom, Vitor, a minha OAB original é de São Paulo. Eu sou uma pessoa de Belém do Pará, nasci em Belém, portanto fiz o FPA, né, lá Federal do FPA. E assim que eu me formei, olha, a Fernanda tá aí, o pessoal aí, boa noite. Então assim que eu me formei, Vitor, eu fui para São Paulo fazer pós-graduações, onde lá eu fiz a minha prova, o exame da OAB de São Paulo. Portanto, a minha OAB original é de São Paulo, OAB 230818, com muito orgulho. bacana. Mas sempre quis vir para os Estados Unidos, sempre tive uma vontade louca de vir para cá. Né? Eu sou uma pessoa muito influenciada pela cultura americana, os filmes, então, os valores americanos, a história dos Estados Unidos. Eu Você sou já, uma pessoa. Perdão? você já tinha vindo para cá como turista? Já muitas vezes, desde jovem, desde adolescente, sempre vim para cá para os Estados Unidos, né? Vários estados, mas principalmente para a Sim, Flórida. A sim. Flórida é um estado que eu amo e adoro. É bom demais. É bom demais. Então, eu eu adoro minha profissão de advogado. No Brasil, eu advoguei por 18 anos. No Brasil, tinha meu próprio escritório de advocacia no Bacana. Brasil. Tenho algumas coisas, tenho alguns casos ainda no Brasil, mas chegou um momento que eu quis vir para os Estados Unidos, decidi com a minha família, e a gente tomou aquela decisão, né? Aquela decisão importante. É uma grande decisão e a melhor decisão que eu Mudança. tomei na minha vida, então estou muito feliz aqui. É, Cohen, uma pergunta então. Agora que a gente está entrando nesse aspecto. Então, você tem filhos? Casado, tem filhos? Sou casado com a Karina, tenho uma filha, a Yasmin, ela tem 10 anos de Legal. idade, né? A Yasmin estuda aqui, eu moro em Miami, né? A Yasmin estuda numa escola pública aqui, uma belíssima escola pública, que eu amo essa escola. Eu participo da escola, eu e minha esposa, a gente participa das coisas da escola. Tudo que tem na escola a gente está lá participando, brincando, os eventos, enfim, tudo isso aí a gente faz na escola. Então eu amo participar da escola, eu vivo. Hoje teve um baile lá da escola e eu não pude ir, só as crianças, mas a minha esposa deu um jeito, porque ela é do PTA da escola, então ela deu um jeito de ir, eu peguei as imagens, as fotos e fiquei lá vendo tudo. Legal. E vem cá, vamos lá. Então, você começou a sonhar com isso, né? E que você queria morar nos Estados Unidos. E qual foi o ano que você conheceu o EB2? Como é que você conheceu o EB2? Tudo bem. Tem gente perguntando aí, vou logo falar, Rafael, eu vou responder tudo, tá bom? No final, daqui a pouquinho eu respondo a vocês aí, tá? Bom, Victor,
Victor Desmarais, eu não acreditava, certo? Eu sempre quis vir para os Estados Unidos, mas eu não sabia da existência do EB2. Eu só sabia que existia um visto que eu teria que pagar $1 milhão para vir morar nos Estados Unidos. Era a única coisa que eu sabia. Todo mundo. Ou então, se eu tivesse um parente. E aí, a gente começou a pesquisar, começou a ver, começou a perguntar, né, para as pessoas aqui e tal, e aí a gente encontrou essa saída que, para mim, poucas pessoas sabem ainda. Apesar do EB2 aqui, a gente sabe muito sobre EB2, a gente acredita que quem está ao nosso redor sabe também, mas não sabe, Vitor. Muita gente ainda precisa saber sobre EB2, porque muita gente ainda acha que para vir para cá tem que ter $1 milhão. Verdade, exatamente. E aí era que nem eu, cara. Eu também, quando descobri, eu até achei que fosse uma cilada. Isso aí tá bom demais para ser verdade. É barato, não tem que fazer investimento de $1 milhão. Mas isso foi que ano, Coen, que você começou? Foi em 2018. 2018. 2018. Legal. Você começou daqui dos Estados Unidos já? Comecei o processo. Eu sempre vinha para cá com o meu visto de turista, né? Eu tinha uma casa aqui e tal. Aí montei um negócio com o meu irmão também, só que eu era o investidor. Eu era o investidor do negócio, né? E o meu irmão já estava aqui nos Estados Unidos. Eu montei um negócio, uma fábrica de guitarras com meu irmão. E porque eu não imaginava que eu poderia exercer algo dentro da área jurídica aqui. Eu imaginava que ao vir para os Estados Unidos, eu teria que abandonar minha carreira jurídica, né? Sim. E aí, em 2018, eu comecei o processo de Green Card através do EB2NW e estamos aí com o Green Card. Estou aguardando aí o tempo passar para chegar a data bendita para eu pedir a minha cidadania americana. Então, assim, é o que eu falo aqui para as pessoas, que o EB2NW parece que é até uma mentira. Porque você não precisa fazer um investimento, Sim. Você consegue e você consegue ainda mais virar cidadão americano. Isso é maravilhoso. Sim. Né? Agora vamos falar sobre, deixar um pouco o EB2, vamos falar sobre a área, né, para o advogado, que todo mundo pergunta. Uma vez que você tem o seu Green Card aprovado, o Coen, você já pode atuar como advogado? Como é que funciona a validação do diploma? São duas fases, né? São dois momentos que a pessoa, o advogado do Brasil, ele precisa entender, né? Primeira coisa, é importante, o Alan está falando, não precisa de sponsor, realmente. O EB2NW não precisa de sponsor. Então, respondendo ao Vitor. Vitor, o advogado no Brasil que queira vir para cá, ele precisa entender uma coisa. Existe um campo enorme dentro da área jurídica, da área legal, dentro dos Estados Unidos. E que não é somente ser advogado, tá? Não é somente ser advogado. Tem uma porção de coisas aqui que você pode fazer dentro da área legal, que não necessariamente você vai ser um advogado. Você, por exemplo, tem a área dos paralegals. Hoje o paralegal é uma função muito importante, os Estados Unidos precisa muito de paralegals, é uma função muitas das vezes, dependendo da competência, da instrução, do preparo do paralegal e da experiência dele, muito bem remunerado, né, o paralegal. E não só essa, tem outras também. Mas muito bem, então são fases que a pessoa precisa entender. A primeira coisa que ela tem que fazer logo é tirar o Green Card. Ela precisa do Green Card porque o Green Card vai ser, vamos dizer assim, a porta de entrada dela, a legalidade dela dentro dos Estados Unidos, né? Isso. A partir desse momento, ela vai procurar os estados, se ela quiser, se ele quiser, se o advogado quiser, ele pode fazer uma pós-graduação, as pessoas muito já sabem, né? Pode fazer um LLM, tem alguns estados americanos que permitem que você não precise fazer o curso de direito novamente, você faz apenas uma pós-graduação e fazendo a pós-graduação, você se torna alguém elegível para fazer a prova do bar daquele estado. Só que uma coisa muito legal, Vitor, e que poucas pessoas sabem, é que existem alguns estados, e aí o estado clássico é a Califórnia. A Califórnia, o advogado que quiser, por exemplo, tirar o bar da Califórnia,
ele não precisa fazer absolutamente nenhuma pós-graduação. Peraí, Coen, peraí. Tu falou bar, o pessoal não sabe nem o que é bar. Vai achar que é bar, beber. O pessoal vai pensar que é o bar, né? O que é o bar? O que é o bar, cara? Vamos lá. O bar é a OAB. A hora- É a OAB de cada estado, né? Cada estado aqui tem a sua OAB, né? Trazendo para a analogia brasileira, né? Que cada estado do Brasil também tem a sua OAB. Eu, por exemplo, pertenço à Ordem dos Advogados de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, OAB 230818. Muito obrigado, Alan Saavedra, mais ou menos, explicando o que é bar para as pessoas. Então, cada estado tem o seu... Aqui nos Estados Unidos é assim, né? Cada estado tem uma regra diferente. Né? Deixa eu só ver se eu entendi um pouquinho. Então, vem com o Green Card, a pessoa que é advogada. Ela pode fazer o LLM, que é o LLM, né? Ele vai escolher o estado que ele vai fazer. Então, ele pode escolher aqui na Flórida, na Califórnia, uma pós-graduação. Isso. Certo? Beleza. Fez essa pós-graduação, ele tem que prestar uma prova para a OAB, que é o bar. É isso? Exatamente. Ótimo. Alguns estados permitem isso, tá? Alguns estados permitem que você traga a sua grade curricular, o seu diploma brasileiro, né? De Passar direito. uma equivalência acadêmica, é isso? Exatamente, fazendo uma equivalência acadêmica, e aí faz essa pós-graduação e ela te habilita para fazer a prova do bar daquele estado. Bacana. Né? No caso da Flórida, por exemplo, não. A Flórida obriga a pessoa a fazer o curso de direito. Só que lembrando, Vitor, o curso de direito aqui nos Estados Unidos não é como no Brasil, que a gente tem que estudar 5 anos, tá? O curso de direito nos Estados Unidos ele é uma pós-graduação, são apenas 3 anos. Então, para você fazer o curso de direito aqui, você já tem que ser formado em alguma disciplina, em alguma formação. Você já tem que ter uma formação. Você pode ser um engenheiro que quer fazer quer ser advogado, estuda mais 3 anos. Você já tem que ter uma formação prévia e aí você faz os 3 anos, tá? E que você falou, primeiro, 2 perguntas. Por que a Califórnia é muito tradicional e por que muita gente tem a licença de Washington, D.C.? Porque o Washington também aceita. Também aceita. Assim como a Califórnia, o Washington também aceita. Mas o exemplo clássico é a Califórnia, tá bom? Porque foi o primeiro estado que permitiu isso. Entendi. O primeiro estado que passou a permitir isso foi a Califórnia. Então, vamos dizer assim, a estrutura da Califórnia já está muito preparada para isso, né? Já existe uma indústria ao redor disso, né? Por exemplo, as pessoas que quando elas vão fazer as provas já tem lá no próprio site você encontra uma maneira de onde é que você vai dormir, porque a prova não é no mesmo dia, então você tem já uma indústria ao redor disso que facilita muito as pessoas quando elas vão fazer a prova lá na Califórnia. Uma outra pergunta é o seguinte. Então, vamos lá. A pós-graduação que você tem que fazer na Califórnia é de quanto tempo? Na Califórnia, você não precisa fazer pós-graduação. Tá. Então, não precisa nem na Califórnia, é um estado que você chega, prova que você advogava no Brasil. A equivalência. Isso, você prova que você é advogado no Brasil e tal. E aí tem as inscrições, você faz a inscrição no site e tal, paga a taxa. Existe uma análise de moral, né, para saber o seu passado, o que você fez no Brasil e tal. Você tem a primeira prova que você tem que fazer para eles permitirem que você faça o bar, que é a OAB, né, a prova da OAB. E aí, você indo para a Califórnia, tem que ter 5 anos de OAB, tem que ter um tempo, sim, tem que ter um tempo específico para poder fazer essa prova aí. Hurley Buttiger. E a gente até vai falar, porque, assim, para você poder prestar a prova do bar, você provavelmente tem que ter o green card, certo? Ou ter uma... Você não precisa ter o green card para fazer essa prova. Não precisa ter o green card. Assim, tem vários cursos aqui nos Estados Unidos, por exemplo, antes de eu ter o green card,
eu já tinha feito o curso de corretor de imóveis Ah, aqui, tá? entendi. E tinha sido aprovado, portanto eu tenho licença para ser corretor de imóveis aqui. O Mas que eu não você tinha. para trabalhar. Aí para trabalhar é outra história, né? Então Então, você isso, pode fazer o exame do bar, mas uma outra coisa é ter o AB. Você tem que ter, desculpa, tem que ter o green card para trabalhar, para poder trabalhar. exatamente. Então, assim, então voltando lá para a Califórnia, a pessoa se inscreve, ela vai prestar a prova do bar. Essa prova tem quantas questões? Você sabe? São três fases. Três? São três fases, né? É difícil? Olha, Vitor, é uma prova difícil. Vamos dizer assim, certo? É considerada uma das provas mais difíceis do mundo, tá E, bom? A prova do Bar da Califórnia é uma prova muito difícil, mas o fato dela ser difícil, Vitor, aham, não retira, vamos dizer assim, não pode retirar a vontade das pessoas se persistirem claro, nisso. claro. Muito pelo contrário, tá bom? Isso enche as pessoas, inclusive, de mérito, né? Porque uma pessoa que se dedica a fazer uma prova dessa e passa, essa pessoa ela é reconhecida no mercado. O advogado aqui nos Estados Unidos ele é muito bem remunerado, Qual que... né? Então, é algo que vale a pena. Perdão, você não escutei? Não, não, vamos lá. Então, é exatamente isso. Mas então, isso nos Estados Unidos, o que a gente sempre vê, acabei de fazer nessa live de dentista, é exatamente isso. É tudo por estado, né? Então, aqui é muito estado por estado, não é nada a federação, né? Não é o Exato. país. Então, isso é um fato muito É interessante. um ponto que eu queria destacar nessa questão que você acabou de falar, é muito bom explicar para as pessoas o seguinte, veja, se você fizer o bar da Califórnia e morar na Califórnia, você vai ser um advogado pleno. Você vai advogar tanto na seara estadual quanto na seara federal. Agora, Legal. veja bem, muitas pessoas vão para a Califórnia, fazem a prova do bar da Califórnia, passam lá e vão morar, por exemplo, na Flórida. Mas e ele pode fazer o quê? Ele pode atuar como advogado na Flórida, tendo uma licença da Califórnia? Pode. Ele pode advogar na Flórida, tendo uma licença da Califórnia, mas ele só vai poder advogar na esfera federal. Não vai poder advogar na esfera estadual. Aí Legal. tem algumas questões, por exemplo, imigração é a esfera federal. Ele pode fazer. Pode fazer. Taxas, impostos é federal. Né? Então, tem algumas questões que ele não vai poder entrar. Então, é só ele procurar um caminho na esfera federal que aí está tudo bem. Legal. Outra pergunta sobre essa questão. Depois que a pessoa se inscreve para fazer essa prova, que são 3 fases, você tem noção de tempo para ela fazer essa prova? É o quê? No mesmo mês? É um ano? Como é que funciona? Não. Mas você fala, as três As três fases, elas ocorrem na mesma semana. na mesma semana. É na mesma Tá. semana. Você pode fazer essa prova 2 vezes por ano. 2 vezes a cada. Ela ocorre 2 vezes por ano. Em julho e em janeiro. Em julho ou fevereiro. Não, é em julho e a outra é em fevereiro, eu acho. Ah, legal. E aí, essa pessoa vai fazer isso, passa, tem a licença, está pronta para o mercado. É muito diferente de um médico, por exemplo, de um dentista, que tem que fazer 3 anos mais Steps. 4. Exatamente. É, Poxa, bacana. E vem cá, essas provas são caras, Coen? Essa... são. Para fazer uma prova dessa, a pessoa vai gastar pelo menos uns $900 Ah, não é caro. para fazer a prova. Só que você vai ter que pegar uma passagem, você vai ter que ir lá na Califórnia. Ah, Durante a pandemia, era permitido fazer essa prova online, né? aham. E aí você não precisava se deslocar, mas acabou a pandemia, você tem que ir lá fazer a prova pessoalmente. Bom que conhece a Califórnia, né? Tem... Exato, passa lá e tal, brinca lá, conversa, Tá. vai lá. Olha só, vamos
falar sobre o que interessa, que as pessoas gostam de saber. Você falou de remuneração, né? Um advogado licenciado aí para atuar, Sim. qual que é o salário médio anual desse advogado que recém chegou nos Estados Unidos, conseguiu Tá, essa tá. licença? Olha, um advogado recém-ingresso do bar, acabou de passar no bar, então um advogado novinho, Sim, tá? Esse advogado vai ganhar por ano, no mínimo, US$ 140 mil por ano. é mais de US$ 10.000 por mês. Isso. Esse advogado não vai ganhar menos do que isso em lugar nenhum. E existem muita procura por advogados o tempo todo. Se as pessoas forem no LinkedIn, elas vão encontrar lá. Olha o Diego Félix entrando aí. Fala, Diego. O dia, E aí, meu irmão? Grande Diego Félix. Diego Félix é um cara sensacional. Essas dicas que eu estou falando aqui, Vitor, sobre advogado, uma das pessoas que me explicou, me ensinou, me passou foi o Diego. Então, é um cara que eu tenho assim uma grande gratidão, gosto demais do Diego Félix. Grande abraço, Diego. nesse não vai pagar 140. Ah, sim. Ah. Vai pagar mais. Vai pagar mais. Mas então, Cohen, então essa questão do advogado, porque tem muito advogado entrando, as pessoas ficam com muito receio de, eu vou abandonar minha carreira no Brasil, e começar do zero. Até gente que fala, eu vou parar de ser advogado para virar fazer fazer limpeza nos Estados Unidos, e não é isso. Cara, hoje tem a internet justamente para a pessoa se informar, fazer essas provas, né? Um acompanhamento. Eu, sabe, Vitor, eu vejo muitas pessoas, algumas pessoas, tá? O Diego tá falando Aham, aí, o Diego tá escrevendo um monte de coisa aí. Bom, eu vejo muita gente, tá, preocupada assim, mas eu vou para os Estados Unidos, eu vou pegar subemprego, eu vou trabalhar no McDonald's e tal, etc. Olha, Diego, eu não, Vitor, eu não vejo, sinceramente, uma pessoa que tenha green card aqui na Flórida. Eu nunca vi uma pessoa com green card em eu subempregos. Eu também nunca vi isso. isso. É muito É difícil. muito difícil. Uma pessoa que tem green card, ela vai ocupar cargos bons, ela vai entrar em empresa, vai trabalhar num banco, vai abrir o próprio negócio, enfim, ela não vai ter esse tipo de situação aí, tá? Até porque, vamos imaginar que, dependendo da área que o advogado atue no Brasil, digamos que ele atue na área de business, né? Direito Aham. comercial, que ele entenda de contratos, por exemplo, essa expertise que ele tem no Brasil, ele pode trazer para cá também. Aliás, Vitor, é muito bom lembrar que a maioria dos contratos que nós temos no Brasil, eles são oriundos dos Estados Unidos. Com Se a gente certeza. for lembrar aqui do contrato de franchise, contrato de turnkey, os contratos bancários, né? Então, tudo isso daí é origem americana. Então, quando a gente... Aqui, ó, escritórios grandes paga-se de 210 mil salário inicial, cara. É, É isso, é um caminho para os advogados, né? Muito bom. E sem contar que tem gente que gosta de fazer isso, a conversão. O cara tá ganhando 5 vezes a mais, né? Então, ainda sim, 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 claro, 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 claro. Tem a conversão, tem um câmbio, né? tem o Você vai câmbio. ganhar Mas vem, dólar. nesses anos que você está aqui nos Estados Unidos, qual que é o seu parâmetro como advogado? O que você sente assim do mercado de diferença, tá? Como um profissional Sim. do Brasil para os Estados Unidos, qual que é a diferença assim de mercado? Olha, Vitor, a diferença, né? Vamos lá. Eu acho que o consumidor aqui, o cliente aqui, ele é bem diferente do Brasil. O cliente, ele é bem diferente. O cliente aqui, ele já sabe o que ele quer, ele é um cliente que tem mais conhecimento também, né? Sim, Então você acaba tendo um desafio maior até, que você vai tratar com pessoas que tenham assim uma informação
sobre as questões, até mais do que no Brasil. Muitas vezes, quando eu advoguei no Brasil, eu me lembro bem, quando a gente vai começar uma questão, a gente acaba tendo que dar uma aula mesmo para o cliente para explicar o que vai acontecer, o que não é e tal. Eu vejo aqui nos Estados Unidos, as pessoas, elas já têm assim, uma certa ideia do que é, o que não é e tal, então é isso. Entendi. E a valorização assim do profissional, você acha que tem muita valorização, diferença, né? Eu sei que o advogado no Brasil ele é muito autônomo, ele tem os processos próprios. Aqui, a valorização de um escritório, você acha que é maior do que no Brasil? É a mesma coisa? Com relação, com relação à valorização do profissional, Não. isso daí é vamos dizer assim, é algo que eu te diria assim que não há nenhum tipo de comparação. Não há nenhum tipo de comparação. Veja, Vitor, os Estados Unidos, por muitos anos, ele foi considerado, e ele é considerado o país do advogado, Sim. certo? Aqui nós temos muitos advogados aqui nos Estados Unidos, né? Mas se você fizer um comparativo, você vai ver que a quantidade de advogados no Brasil é muito maior que a quantidade de advogados nos Estados Unidos. Sim. E olha que os Estados Unidos é um país que tem 340 milhões de habitantes e o Brasil só tem 220 milhões. Exatamente. Então, em razão dessa quantidade enorme de advogados que você tem hoje no Brasil, né, em razão de políticas que foram feitas no passado, então priorizando, por exemplo, faculdades de direito, né, foi aberta muitas faculdades de direito e tal. Em razão disso, o mercado hoje no Brasil de advogado está saturado, eu diria, está saturado. Então, em razão disso, como aqui não está saturado, você tem uma grande valorização do profissional aqui, ganha muito bem aqui nos Estados Unidos. Oportunidade de emprego tem bastante. Muitas oportunidades de emprego com salários dignos. Legal. Porque assim, eu acho que na maioria das profissões, é o que eu falo sempre nas lives, nos vídeos, o top 3 de profissão, advogado, dentista e engenheiro, né? Que são as profissões assim que eu mais atendo. Sim. O Brasil criou diversos cursos, criaram diversas faculdades, as pessoas começaram a ir para o mercado e começaram a empreender, Sim. né? O caso dos dentistas. Abre-se clínicas populares, em tudo quanto é canto. Cara, acabou. O profissional não ganha mais. Ele tem que fazer diversas coisas que ele não precisaria fazer em outra esfera, Sim. né? Em outra época, que hoje ele precisa fazer. Então, pelo que você me falou, os Estados Unidos ele vive algo assim genuíno para quem é da profissão, tanto do direito, né, o advogado, quanto a pessoa que é dentista, o médico, por exemplo. A gente já está até vendo a facilidade agora que os estados estão tentando colocar para médicos sem validar o diploma para esses caras da saúde começar a trabalhar, né? Inclusive a Flórida, recentemente, né, foi aprovada uma lei aqui na Flórida, foi em janeiro, né, nosso governador Ron DeSantis, que é uma pessoa muito competente, ele, junto com o Senado, enfim, aqui a Câmara aqui da Flórida, eles aprovaram uma lei, o nome da lei é Life Health. Essa lei ela tem o objetivo de simplificar o licenciamento desses médicos aqui na Flórida, né? Por exemplo, um médico brasileiro, para ele vir para cá, era muito difícil para o médico brasileiro vir para cá, porque ele teria que fazer não só os steps, mas ele teria que fazer outras coisas, né? Teria que, por exemplo, muitas vezes, fazer novamente, por exemplo, a residência. E essa lei, ela vem para isso. Se a residência da pessoa for reconhecida por um determinado órgão aqui da Flórida, ele não vai precisar fazer a residência novamente, e a grade curricular que ele tem no Brasil, ela pode se moldar. Se tiver alguma coisa que falta, ele faz novamente o curso para completar, tá bom? Legal. Ele não vai poder ficar sem fazer os steps. O pessoal está entrando na live da gente falando de medicina, com a live para advogado.
aqui o assunto, porque falta-se mão de obra em todas as áreas, né? Principalmente se a pessoa é da área de STEM, né? Que é ciências, Sim. tecnologia e matemática. Então, assim, Coen, desde 2018 para agora que você está vivendo aqui, qual que é o conselho que você dá para os advogados que estão no Brasil, que estão querendo imigrar para os Estados O Unidos? conselho que eu dou é o seguinte: tire da sua cabeça que você aqui nos Estados Unidos não pode ser advogado ou que você não vai exercer a profissão. Porque existiu um mito, e eu era vítima desse mito, Vitor. Sim. Eu era vítima. Eu imaginava que a minha vida jurídica, a minha vida profissional como advogado no Brasil, quando eu viesse morar nos Estados Unidos, ela não valeria para nada. Isso é um grande mito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque você pode sim, aqui nos Estados Unidos, como eu expliquei, você que é advogado no Brasil, quiser vir para cá, existem estados que permitem que você faça a prova do bar, que é a OAB, sem a necessidade de você fazer nem a pós-graduação, que é o LLM, e também não precisa fazer a graduação. É direto, você faz a prova para obter a OAB direto, sem passar por essas fases. Outros estados, como é o caso de Nova York, você precisa fazer a pós-graduação. Você não precisa fazer a graduação novamente, você faz a pós-graduação, o LLM. Você tem LLM de 2 anos, você faz 3, enfim, 2 anos você faz um LLM, que, aliás, vai ser muito bom para a sua carreira, Com certeza. fazer essa pós-graduação, e aí te habilita para você fazer a prova. Então, tem muita área, tem muita saída. Venha para cá, venha para os Estados Unidos. Uma pergunta. Diga. Find the Wi-Fi network. Ops. You might want to check the modem or router connections. Eita. Vamos lá. Que é isso aí, Vitor? Que é essa voz aí? É a Alexa aqui, ó. Alexa. Qual é o custo de fazer um LLM assim, médio, né, desse curso? Tem de todo preço, tá bom? Entendi. Porque você tem que... A gente precisa entender que aqui nos Estados Unidos você tem grandes universidades que cobram mais caro. Sim. E você tem universidades medianas, que elas também não vão cobrar muito. De todo modo, o LLM é válido, tá? Então, você tem LLM que você vai pagar uns $20 mil no curso inteiro. O curso inteiro. Legal. Curso que vai dar mais ou menos uns 2 anos. E você paga na frente esses 20 mil? Não, como é que é? não. Você vai pagando, você vai parcelando, você parcela. Você paga esse tuition, você paga ou semestralmente ou anualmente. Legal. Agora, você também pode fazer, tem excelentes cursos de pós-graduação que custam $40 mil, mas são muito bons, são excelentes. Quer dizer, você vai pegar aí uma pós-graduação que vai ser referência para você, vai ser importante para o seu currículo, tá bom? Agora, esse negócio de preço, Vitor, é muito bom lembrar que a pessoa que tem o Green Card Holder, né? A pessoa que tem Green Card, essa pessoa, ela tem os mesmos direitos de um americano, menos o direito de votar e ser votado. Com certeza. E um dos direitos é ter acesso aos créditos estudantis. Então, uma pessoa que tem o Green Card, ela vai ter acesso a esses créditos também. Então, de repente, ela com Green Card, ela pode usar os créditos para financiar, por exemplo, uma pós-graduação dessa. Excelente. Isso é muita diferença, né? O Green Card ela abre as portas para muitas... É a chave que você vai abrir a porta para fazer o resto. Para fazer o resto. Eu quero que você deixe aqui um nome de uma universidade muito boa, muito top, e uma mediana, só para o pessoal, pegadinha aí para você, pum, agora, vai lá, uma bem boa que você fala assim, cara, eu queria fazer uma dessa aqui se eu tivesse tempo, dinheiro, paciência, e uma mais de entrada. Olha, eu vou dar como referência uma grande universidade aqui na Flórida, que é a FIU. Eles têm um curso de LLM excelente. Eu posso dizer para vocês que eu já andei por lá, já vi e tal. Já vi as pessoas que dão as aulas, os profissionais que estão lá, são profissionais de ponta, são advogados e são professores
de referência nos Estados Unidos, então eu recomendo a FIU. Agora, é claro, se você quiser, você pode fazer também um curso, um LLM, por exemplo. Existe LLM, por exemplo, em Harvard. Se Legal. você Barato, quiser fazer em Harvard, pode fazer lá. barato, né? Aí a coisa começa, o céu é o limite, né? Quanto é o preço lá em Harvard, não? Oi? Tem noção de valores do curso em Harvard? Vai girar em torno de $30 mil cada ano. Então você vai pagar aí uns 60 e poucos mil dólares. Só que, bom, se você vai para lá, você vai ter que também ter aí a questão de onde morar e tal, e tem o custo de vida, que é caro e tal, etc. Não. Mas isso aí, gente, é um outro passo, né, para quem quer o LLM. Se você quer uma coisa mais fácil, existem. Se a Né, pessoa não quiser fazer o LLM, existem saídas, existem formas. Por exemplo, no LLM, a pessoa vai ter que estudar, né, para fazer a pós-graduação. Ela vai ter que estudar. Agora, só para a gente falar aqui uma coisa bem rápida. Na tua petição de EB12NW, quais foram os documentos necessários para montar essa petição? O que você fez para comprovar os seus anos de experiência? Vamos lá. Olha, você vai botar, claro, o seu diploma, né? Você põe o diploma, você vai comprovar com o diploma, você vai provar que você tem mais de 5 anos de formação, Maravilha. né? Que mais? As pós-graduações. Eu, por exemplo, tenho 5 pós-graduações em São Paulo. Tenho pós-graduação na PUC, né? no Instituto Ives Gandra. Então, tudo isso daí foi importante para fazer para instruir a minha peça do EB2. Cartas de recomendação, você fez? Fiz cartas de recomendação também, pedi cartas, porque como advogado, você conhece juízes, Sim. Você conhece desembargadores. Legal. E esses desembargadores, eles têm um bom currículo também e tal. Agora, uma coisa importante que eu não abri mão quando eu fiz o meu, no caso, como por advogado, né? Eu fiz questão de fazer o meu business plan. Eu fiz o business plan, o meu. Legal. Tá, para quem não sabe, o business plan é um plano de negócios. Isso aí já entra, né, mais a fundo na petição, mas esses documentos mais básicos, que uma dúvida que tem muitos advogados que me perguntam, falam, cara, Vitor, eu não sou fichado, eu trabalho como autônomo. Isso é uma preocupação muito grande, né? Muito grande. Eu era autônomo no Brasil. É isso que eu queria escutar. Você teve problema para comprovar esses anos de experiência? Não tive nenhum problema. Advogado é muito fácil de provar. Legal. Porque o advogado, Vitor, ele recebe publicações dos atos que ele faz. Então, uma petição que ele protocolou, por exemplo, uma petição inicial que ele fez, aquela petição vai ser publicada, o protocolo dele, no Diário Oficial. Então, você consegue provar o seu nome em sentenças, você consegue provar o seu nome em despacho. Então, é muito tranquilo para advogado provar o tempo de experiência. OAB entra também na petição, Cohen? Sim. A OAB entra, é importante ter a OAB, porque ela é um órgão que te dá licença para ser advogado, né? Ótimo. Você tem dois caminhos, né, para fazer o EB2NW. Você vai ou pelo Advanced Degree, aí tu vai explicar o que é isso aí, Vitor. Você vai ou pelo Advanced Degree ou você vai pelo Exceptional Ability. Exato. E lá no Exceptional Ability, um dos critérios está lá. É você ter uma licença para exercer a profissão. Então, está lá o AB. Exatamente. Então, essa documentação que você achou de cartas de recomendação, super tranquilo, porque você pode pedir para juízes, desembargadores, enfim, outros advogados também. De clientes também. De clientes. Ótimo. A licença OAB ela vai ser utilizada também na petição. Vai. Associação profissional, você se filiou a alguma associação, algum sindicato já, ou já era afiliado? Eu não era
filiado a nenhuma associação profissional, mas quando eu pensei em fazer o Green Card, eu me associei a uma associação dos advogados civilistas do estado do Pará e também aos advogados do direito do consumidor de São Paulo. Bacana, Então eu tinha duas associações. bacana, E eu fiz isso só depois que eu comecei a planejar o Green Card. bacana. Coen, olha só, já são 9h15 da noite. Adorei nossa live. Para falar Gostei sobre também. advogados. Muito obrigado aí por ter participado tão em cima da hora. Vamos marcar mais lives para falar sobre as possibilidades para advogados, tá? Isso, deixa só uma dica aí para os advogados. Vamos lá, bem rapidinho. Não pense muito. Não pense muito. É a maior decisão e a melhor decisão da sua vida. Não pense muito. Faça o Green Card. Você vai dar uma alavancada na sua carreira profissional e você vai viver num país onde os valores são respeitados, os princípios do direito são respeitados, a Constituição é respeitada. Aqui você se sente num país onde você tem a liberdade de ir e vir e de liberdade de expressão. E as leis aqui são cumpridas. Você não precisa ter relacionamento. Muitas vezes no Brasil, um advogado ele precisa ter relacionamento para ter os seus pleitos aprovados, relacionamento com o juiz, relacionamento com o desembargador. Aqui não precisa disso. Aqui as leis, aqui a justiça ela é cega, como está lá, sabe aquela estátua Sim. que mostra que a justiça ela não vê, ela não quer saber quem é? Aqui é assim. Exatamente. Cara, muito bom. Coen, muito obrigado, boa noite. Vamos descansar. E já tá tarde pra caramba. Obrigado. Te agradeço a gratidão, tá? Para atender os colegas aí de advogados do Brasil. E vamos marcar uma segunda live em breve. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Valeu, tá? Estamos aí. Qualquer hora aí a gente faz live. Tá legal. Tá bom? Tá bom. Um abraço, irmão. Valeu. Valeu.